Olá pessoal, sou Celso Tapper, estamos aqui na premiação do Top Gold Business 2024. São as melhores empresas, serviços de 2024 que estão sendo premiadas hoje aqui. E hoje eu estou com o Rafael e com a Jane, que são da coquetelaria. Eu falei que eu ia ter dificuldade, coquetelaria e coqueteleiros, não sei se é assim, mas vamos fazer um bate-papo, entender um pouquinho do trabalho deles e como funciona. Primeiro eu quero agradecer vocês estarem aqui, a presença de vocês, né? Queria que vocês começassem falando um pouquinho como foi o início, né? A gente já conversou aqui nos bastidores, mas como foi o início da empresa de vocês e quanto tempo tem? Bom, no início foi, como sempre, é um pouco mais difícil, né? Eu vim de uma linhagem de pai para filho, né? Meu pai trabalhava com rodeio, festa do peão, e eu não gostava de trabalhar em rodeio e festa do peão, mas eu gosto muito de trabalhar em festas. E eu queria estar mudando um pouco o know-how, né? Que ele tinha. Eu gostaria de trabalhar em festas, casamentos, realizar sonhos, e eu queria fazer uma coisa mais fina. Então eu procurei me especializar e trabalhar na área, né? Para poder aprender e poder seguir com a minha empresa. No começo a gente começou pequeno, foi um pouco mais difícil, mas com muito trabalho E teve a mudança, Rafael, desculpa te cortar, teve a mudança ou você foi em paralelo com o seu pai? não, Tem os teve a rodeos, mudança. mas foi uma mudança. É uma mudança radical mesmo. Tá, legal. Então, por isso que eu comecei do zero, não tive ajuda dele. Sim, ajuda tive, poucos, mas não era pro meu ramo. É uma questão de sucessão familiar que a gente fala, né? Esse é um grande dilema de várias famílias, né? Você tem um pensamento e seu pai veio com outro pensamento. Mudou da água pro vinho, na verdade. Sim. Ele trabalhava com leite condensado, naquela época era muito bom, né? Liquidificador, agora a gente trabalha com coqueteleira, terno, é uma coisa mais fina, é uma coisa melhorada do... Na verdade, você estava pensando em trazer valor para um serviço, Agregar valor. era, né, criar valor, um ticket médio mais alto, Sim. sem aquela correria que deve ser um rodeio que, como eu falei para você, já trabalhei com isso, é uma loucura, né? E aí você teve essa mudança. E quanto tempo para essa mudança, Rafael? Cara, Desde a decisão de você fazer a especialização, se especializar e começar. foi em torno de 1 ano e meio. Legal? Um ano e Se meio. especializando e tendo essa mudança. A partir desse 1 ano e meio, não houve mais rodeios, não houve Não. eventos. E seu pai não entrou no negócio? Não, Não. ele continuou seguindo dele, e eu segui o meu. Viva para outra. E Jane, onde você entrou nessa etapa aí? Como que foi? A gente tá junto faz 7 anos, né? Legal. A gente se conheceu em evento. Ele trabalhando nos eventos, ele já tinha a empresa, né? E eu, como convidada, a gente se conheceu, começou a conversar e começamos a namorar. Mas fiquei 2 anos trabalhando numa empresa privada e ele sempre Te chamar. chamando pra entrar com ele, né? Porque eu acho que o jeito feminino também tem todas as diferenças. O cuidado, né? E eu costumo falar que ela veio para agregar, para brilhantar mais a empresa. Porque elas têm um toque que a gente não percebe, né? A florzinha, a corzinha, os detalhes, a vestimenta, talvez, né? O uniforme, né? Então aí foi que deu a pandemia e a empresa pediu para todo mundo ficar em casa e foi quando a gente começou comecei a ficar mais por dentro ali com os eventos, ajudar ele mais. Mas na pandemia, desculpa, a pandemia foi um desafio, né? Porque os eventos acabaram. Foi. Salvou muita dificuldade. Porque a gente tinha uma parceria com uma empresa muito grande, então a gente não parou de trabalhar. Nós fomos a fazer as lives. A gente fez as lives que, né, tinham aí. Então nós viajamos muito no trabalho. Foi quando eu comecei a pegar gosto. Então eu ajudei, mudei assim. A empresa já era muito boa e o que ele fala, eu entrei para somar os detalhes, né? Então a gente investiu muito nessa pandemia e só guardou dinheiro para investir. E quando a pandemia acabou, a gente estourou. Isso foi quando a gente conseguiu. Estourou no norte. Exatamente. Foi quando a gente conseguiu alavancar assim muito rápido. Legal. E vocês estavam como
comentando do tipo de eventos que vocês fazem, desde os menores até qual que foi o máximo que vocês chegaram ali? A gente fez um evento de 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Como que eram os bastidores desse evento? Loucura, né? É uma loucura. Um desafio muito grande, já. Assim, a nossa mente do gestor ali para administrar essa festa que é muito grande, o tempo também era grande, foi um desafio porque foi uma das primeiras festas que a gente fez dessa proporção, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande e hoje a gente até acha legal as festas de casamento porque a gente fala que é fichinha, né? Peço Tudo isso é porque a experiência foi tão legal. Das outras festas, né, também, que a gente faz muitas formaturas grandes. Então, a nossa experiência é bem legal. E em casamento a gente se sente assim, sabe? Fala, nossa, isso aqui é fichinha pra gente, entrega 100%. Mas em grandes eventos é bem complicado, depende muito da gente, a carga horária, 12 horas de festa, assim, é bem cansativo. Eu fico imaginando a dificuldade de organização, almoxarifado, peças, produtos, né? Logística, né? Vocês falaram que fazem quantos eventos ao mesmo tempo vocês já fizeram? 6. 6 eventos no mesmo dia, no mesmo horário. Uma logística alucinante. Tem que ter um cronograma bem perfeito para dar tudo certo. Mas é aquilo que vocês estavam falando, depois que vocês pegaram e fizeram os processos, qualquer evento desse menor que isso vira uma rotina, fica uma tranquilo. E desculpa te cortar, é que isso tudo depende de uma boa aprendizagem. A gente tem que sempre buscar melhorar, aprender, buscar conhecimento, para poder sempre estar melhorando, Sim. vendo os padrões, mudando, porque hoje nesse mundo tudo muda e a gente tem que acompanhar. E além disso, muita gente fazendo a mesma coisa, né? Creio que, né, vocês têm que ser um diferencial perante isso, por isso da especialização, inovação, trazer novos drinks provavelmente, né? Qualidade, criação, né? Apresentação, né? Acho que tudo isso tem que ser vendido. Isso é demonstrado provavelmente nesse evento que vocês estão sendo um dos premiados aí, né? Exatamente. É o Exatamente. 5º ano consecutivo que a gente ganhou premiação. E legal, me fala desse evento, o que que vocês acham, o que que vocês estão achando dessa noite aqui? Todo ano para nós a gente se sente muito honrados, né, pelo convite. Eu acho que é muito importante essa conexão aí com os nossos colegas aí que é premiado. E é muito, muito legal e saber que a gente está sendo reconhecido cada vez mais. Aí. É um sentimento ímpar, né? Cada dia muda, é muito, sim, gratificante estar fazendo o evento. E o mais importante é a gente estar recebendo um prêmio de excelência pelo que a gente mais ama fazer. Legal, eu acho muito bacana. Eu que já trabalhei um pouquinho nesse ramo, né? Não dessa forma, mas eu vejo assim que é muito importante o casal estar junto, né? Até por causa de horário, né? É um horário muito difícil de tratar à noite, né? Noturno. Se você não tivesse junto ou você tivesse, ele não, né? São horários diferentes. É muito legal essa conexão que vocês transparecem aqui no pouco tempo que a gente está conversando. Parabéns. Tem um filhinho ou uma filhinha chegando aí que amanhã vai ser a descoberta que eles passaram pra gente, estão ansiosos aqui. Mas eu quero agradecer e trago uma mensagem final para o nosso público que está escutando, falar onde que eles acham vocês nas redes sociais, né? Para conectar com vocês. O nosso arroba é elite.coquetelaria. Temos o Instagram, o Facebook, TikTok, é tudo o mesmo link, elite.coquetelaria. Legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Terem disponibilizado esse tempo aqui para a gente bater um papo, ensinar um pouquinho pra gente como que chama o nome do especialista que a gente falou que tem um barista e tem o Mixologista. mixologista, gente. O que que o mixologista faz, Rafael? Cria coquetéis. Faz as receitas, né? É como se fosse um buffet ali, né? Então, um drink, ele tem todo... Tem a dose toda correta. uma combinação, né? E o mixologista, ele estuda para isso. Então, se uma vodka combina com um licor, combina com uma fruta, né? Ou... Cítrico, doce, tem que estudar tudo. Legal, muito bacana. Gente, muito obrigado pelo ter vocês, parabéns aí pelo trabalho e que seja um ano abençoado com mais um filho chegando, uma filha aí para vocês, tá bom? Fácil. Obrigado. Obrigado. Pessoal,
Finalizamos aqui mais uma entrevista. Até mais. Obrigada.